Olha, definição clássica de guerra aqui no dicionário. Luta armada entre nações, não é o caso. Ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes com o fim de impor supremacia ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos. Criar uma editoria de guerra depois de 30 anos convivendo com jornais no Rio de Janeiro, que dá enfoque à polícia, é uma sensação de derrota. Então você chegar nesse estágio e dizer assim, olha, eu tenho uma editoria de guerra, não é orgulho nenhum, é um fracasso. Aliás, o Extra deve ser o único jornal do planeta que tem uma editoria de guerra num país que não reconhece a guerra. Hoje a violência interrompeu a rotina mais uma vez. A PM e o PP Camarins também foram atacados por traficantes numa localidade conhecida como Boca do Mar. A partir do início desse ano, o Instituto de Segurança Pública aqui do Rio começou a fazer estudos sobre letalidade violenta, sobre mortes violentas, homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, e chegaram ao número de 843 áreas, dominadas pelo crime organizado. A simbologia dessa reportagem é que, pela primeira vez, o Estado admite que não tem controle do seu território. Para a gente resolver um problema, a gente tem que chamar o problema pelo termo correto. Pergunte para as viúvas dos 100 policiais se nós estamos numa guerra, pergunte para a mãe daquela criança assassinada quando assistia a aula, estava no pátio lá na hora do recreio, com um tiro, com um tiro de fuzil, se nós não estamos em guerra. Então isso já não tem o mesmo peso, já não pode chamar mais isso de editoria de polícia, de casos de polícia. Uma coisa é guerra, outra coisa é polícia. E isso me chamou muita atenção, principalmente por causa das UPPs. Assim, eu nunca ia esperar, por exemplo, que uma favela como a Cidade de Deus iria liderar um ranking desse tipo. Entendeu? Nos últimos 2 anos, a gente aqui no jornal mesmo cobriu, além das mortes em conflito entre policiais e traficantes, que dominam ali a área, também houve mortes em confrontos de milícia das comunidades no entorno, como Gardênia, Curicica e a Cidade de Deus, que isso eu acho que pode ter influenciado bastante nesse levantamento, que diz respeito ao ano de 2016. A segunda que a gente tem aqui é a Mangueirinha, é uma favela com o PP, a única favela com o PP fora da cidade do Rio de Janeiro, ela fica na Baixada Fluminense. Também me surpreendeu bastante esse número, porque não é uma favela muito grande, então, como está ali no segundo lugar, é uma coisa que a gente queria pelo menos jogar um pouquinho de luz sobre essa comunidade, que a gente até fala pouco no jornal. O Morro da Providência e o Morro do Pinto ficam um do lado do outro, aqui no centro da cidade, do lado do prédio da Secretaria de Segurança, do lado da Central do Brasil, muito próximo da rodoviária, então perto aqui do coração da cidade. E as duas favelas que fecham esse top 5 são a Mangueira, São Cristóvão, favela conhecida pela escola de samba, e que durante algum tempo ficou realmente mais tranquila por conta da UPP. E por último, o Complexo da Penha, aqui bastante conhecida, a favela mais conhecida do complexo é a Vila Cruzeiro. Todas essas populações estão subjugadas, ou seja, não existe ali o Estado de direito e democrático. Equivale dizer que aquilo que está na Constituição é balela, é mentira, é letra morta para milhares de moradores que estão nessas 800 áreas. Há algum tempo a gente publicou uma reportagem mostrando que 1/3 das mortes violentas tinham como motivação, de alguma forma, o crime organizado, o tráfico de drogas, milícia. E esse estudo aqui, ele praticamente mostra a mesma coisa, que uma parte grande das mortes violentas, principalmente as que são produzidas por armas de fogo, acontecem em regiões ou dentro dessas regiões dominadas pelo crime organizado, ou no que eles chamam de borda, na área que fica até 100 metros desse território. Então, quando a gente chama pelo termo correto, olha, isso não é polícia, isso não é uma ocorrência policial, isso é guerra, então nós, de uma certa maneira, ajudamos a resolver o problema. Eu acho que é importante a gente fazer alguma coisa, eu acho que é importante a gente, como um órgão de imprensa, como um veículo que milhares de pessoas leem, eu acho importante que a gente tenha uma visão crítica. O crime, ele é pontual. O crime é pontual. Ele ocorre,
ele vai ser solucionado e vai haver punição. Esse é o pressuposto do crime, né? A guerra não, a guerra é tempo, a guerra é recurso, a guerra você tem que ter estratégia e tem que ter inteligência. Então até nisso a editoria de guerra eu acho que ajuda o leitor a entender a gravidade da situação.